Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Jacileia Paiva e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Aqui eu trago conteúdos bíblicos, ensinamentos da palavra de Deus, e hoje não será diferente. Hoje eu quero meditar com você em alguns versículos do livro de Mateus, que é o próprio Jesus falando. E eu quero falar sobre o tema como entrar no reino dos céus, porque foi Jesus que nos ensinou como entrar no reino dos céus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas necessária para que você entenda. E mais uma vez eu afirmo, aqui é Jesus falando, não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Tiago, mas é o próprio Jesus falando. Ele diz assim: entrai, Mateus capítulo 7, começando do versículo 13 até o 23, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, Jesus aqui está dizendo que nós devemos entrar pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, nesses dois primeiros versículos, já dá para notar que o caminho para o céu é Jesus. Mas em Jesus, a vida em Jesus, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não é só o caminho, ele é a verdade e também a vida. E para entrar por essa porta que é Jesus, ele pagou o preço da nossa redenção, morreu por nós. Somente as boas obras não vai nos levar para o céu, porque as nossas obras são insuficientes para nos salvar. Mas depois de salvo, depois de dizer que estamos arrependidos dos nossos maus caminhos, receber o perdão, a purificação pelo sangue de Jesus, nós não podemos continuar andando pelo caminho largo, pelo caminho errado. E quando Jesus fala que é estreito, é porque é estreito. É porque não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu. E ele começa a dizer que nós temos que ter cuidado com aqueles que dizem, mas não são. Ele disse assim: olha, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Árvore boa não pode produzir mau fruto, e árvore má não pode produzir bom fruto. Por seus frutos os conhecereis. Você quer conhecer uma pessoa? Olha para as ações dela. E Jesus disse também: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai.
Então isso dá para entender que não basta se chamar Deus de Senhor, não basta professar o nome de Deus, não basta professar o nome de Jesus, não basta dizer que é crente, que crê na palavra de Deus, que serve a Deus, não basta dizer. Até porque Tiago, no capítulo 2, do verso 17, ele fala que a fé sem as obras é morta. Nós não podemos mostrar para ninguém a nossa fé sem as obras. Pelo contrário, nós mostramos que temos fé pelas nossas obras. Então Jesus disse que nem todo aquele que chama para ele de Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. E no versículo 22, o que eu acho muito interessante, que ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Não é poucas maravilhas, é muitas maravilhas. E a gente fica pensando que, olha, se você tiver fé, você pode expulsar um demônio, você pode mandar a doença sair, você pode usar o nome de Jesus, a autoridade, o poder que tem o nome de Jesus, e os demônios vão obedecer, a doença vai obedecer, mas isso não nos capacita para entrar no céu. Para entrar no céu, nós precisamos, além do perdão dos nossos pecados, nós precisamos também das obras, porque foi o Jesus que falou, não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou dizendo. E porque aqui ele fala que toda árvore, no versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E olha o que é que ele fala em Mateus, no capítulo 25, no verso 31 a 45. Ele diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós vemos nesse versículo claramente que as obras dessas pessoas pesaram aqui. Pesaram. As obras dessas pessoas definiu o destino delas.
ela receber o perdão de Jesus, mas depois de perdoado, as nossas obras precisam acompanhar a nossa salvação. Nós não podemos dizer que somos salvos, que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão. Não é assim que funciona. Uma vez alguém perguntou, um dos doutores da lei perguntou para Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Então nós não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão. A Bíblia diz: se nós dizemos que amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Porque Deus, irmãos, é amor e Ele ama cada um de nós. E nesse texto que eu acabei de ler, Jesus disse que quando nós não fazemos a um dos pequeninos, nós não fazemos para Ele. Ou quando nós fazemos a um dos pequeninos, fazemos para Ele. Talvez você possa pensar, muitos pensam: a pessoa está na prisão, é um vagabundo, então deixa para lá. Jesus disse: estive na prisão e não foste me visitar. Eu não hospedo ninguém na minha casa. Jesus disse: eu fui forasteiro e não me hospedastes. Estive nu e não me vestiste. Eu já vi pessoas dizer que se a pessoa está passando por uma dificuldade, é porque Deus está tratando com ela. Você não deve ajudar, porque senão você vai sofrer, você vai ser punido também. Antibíblico. Antibíblico essa palavra, não tem nada de Bíblia. É antibíblico. A Bíblia manda, pelo contrário, que nós devemos ajudar. Nós devemos vestir o que está nu, dar comida para o que está com fome, hospedar o estrangeiro, visitar o enfermo, visitar os que estão na prisão. É isso que a Bíblia manda a gente fazer. Então, se nós queremos entrar no reino dos céus, o reino dos céus tem as suas leis. E nós precisamos nos submeter às leis do reino de Deus. Todo reino tem as suas leis e, querendo ou não, todo cidadão desse planeta aqui está sujeito à lei de algum país. Mesmo que não tenha um rei, que tenha um presidente, mas aquele país tem as suas leis e todo mundo precisa obedecer. E o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem as suas leis e nós precisamos obedecê-las. Porque se não obedecermos, não vamos entrar no reino. É Jesus que está dizendo. É Jesus que está dizendo: os justos irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Isso está escrito em Mateus 13, 47 ao 50. Que apanha todo tipo de peixe. Puxando para a praia, ele faz a seleção. Coloca os bons no cesto e os maus joga fora. Jesus disse que assim o Senhor vai fazer na consumação dos séculos. Ele vai separar os maus dos bons. Os maus vai jogar fora. E os bons ele vai levar para o seu reino. Eu fico pensando que quando os discípulos foram enviados por Jesus para pregar o evangelho, Jesus deu autoridade para eles para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos. Eles voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus disse: olha, não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito nos céus. E em Apocalipse, no capítulo 19, verso 18, João viu aquela multidão vestida de linho fino, branco e puro. E ele diz que
O linho fino são a justiça dos santos. Então nós precisamos fazer justiça, porque a nossa vestidura espiritual depende disso. Eu fico pensando outra parábola que Jesus contou, a parábola das bodas, que ele mandou os seus servos convidar, os convidados não quiseram vir, e ele mandou chamar todos que quisessem e que trouxesse todos para que a sua casa se enchesse. E assim aconteceu. Mas quando a casa estava cheia, o rei, o dono da festa, ele entrou lá para ver os convidados. Desculpa. E a Bíblia diz que ele viu um homem que não trazia vestes nupciais. E ele falou: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E a Bíblia diz que ele mandou os servos tirar aquele homem dali. Essas vestes são as nossas justiça, como disse aqui, são as nossas obras de justiça. Então o reino de Deus tem as suas leis. A lei do reino é amor, é justiça, é retidão, é serviço ao próximo, a Deus e ao próximo. Dessa maneira nós entraremos no reino dos céus. Porque Jesus disse que aqueles que deram de comer, aqueles que vestiram nu, aqueles que hospedaram, aqueles que visitaram os enfermos, eles possuíram o reino. E os que não fizeram foram lançados fora. Foram para o tormento eterno. Então, meus amados, essa é a palavra de hoje. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer que ama a Deus. Não basta dizer que é crente. Não basta somente na igreja, mas precisa fazer a vontade do Pai que está nos céus. E assim, nós vamos entrar no reino dos céus. E também, para terminar, a Bíblia diz que também nós não podemos fazer a obra para Deus de qualquer maneira. Por exemplo, Jesus disse que quando nós dermos esmola, nós não podemos tocar trombeta diante de nós, deixar todo mundo saber o que nós fizemos. Mas a Bíblia diz que a nossa mão esquerda não deve saber o que fez a direita. Nós devemos dar em secreto. Paulo diz que as nossas obras, elas são comparadas a ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha, e elas vão ser provadas pelo fogo. E tem muitas obras que vai se queimar, ou seja, tem obras que Deus não aceita. Porque como que a pessoa fez? Será que a pessoa deu resmungando, reclamando, fez de má vontade? Deus não aceita assim também. Tudo que nós fizermos para alguém, nós devemos saber, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, porque na verdade é assim. Nós estamos fazendo para Deus. Inclusive Jesus aconselhou uma vez quando ele foi convidado para um banquete, ele falou para o dono da festa: olha, quando você der um banquete, não chama os seus amigos que vão poder te recompensar, chamar você de volta para um banquete na casa deles e assim você vai ser recompensado. Pelo contrário, você chama os pobres, chama aqueles que não têm com quem te recompensar, porque você vai ser recompensado por Deus. Então, quando nós fazemos algum bem, Desculpa. Nós não devemos fazer esperando receber recompensa, esperando receber algo em troca. Também não devemos fazer para nos mostrar, para aparecer. Mas nós devemos fazer da melhor forma possível, sabendo que nós estamos fazendo para Deus e é Ele que vai nos recompensar. Quando nós ajudarmos alguém, nós devemos fazê-lo como se nós estivéssemos fazendo para Deus, porque na verdade é para Deus mesmo que nós estamos fazendo. Então tem que ser feito da melhor maneira possível. Nós sabemos que Deus, ele não aceitou a oferta de Caim. E por que ele não aceitou? A Bíblia não esclarece por que ele não aceitou, mas ele com certeza teve motivo para não aceitar a oferta de Caim. E o apóstolo Paulo diz que tem obras que vai se queimar, não vai ter proveito. Então, nós devemos fazer obras para Deus, mas também devemos saber como fazemos. Porque Deus também não aceita qualquer obra, não aceita de qualquer maneira.
não aceita de mau grado, não aceita com reclamação, não aceita com má vontade, não aceita com relaxamento. Para Deus tem que ser o melhor. Nós fazemos o melhor. Amém? Que Deus nos abençoe.